Boa noite, amados. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor fale profundamente hoje conosco. Enquanto você abre Marcos capítulo 9, eu vou dar uma ligeira síntese da nossa ida a Brasília. Marcos capítulo 9 a gente vai trabalhar. Nós fomos esta semana para um congresso, uma conferência chamada de Conferência Global, e lá nós descobrimos que o nome global tem a ver com globo mesmo, ou seja, com a presença de pessoas do mundo inteiro. E a igreja também nós nunca conhecíamos, eu fui por recomendação de uma pessoa que eu confio muito, e que é o pastor Marcos de Olindina, e Frank também foi para lá por conta disso. Essa igreja é uma igreja que eu não sabia, que é uma igreja muito próxima do Palácio do Planalto, no sentido espiritual, e eu voltei de lá muito convicto, consciente e ciente, sabendo de como a igreja está influenciando o Brasil. Na minha história de vida, eu nunca vi isso acontecer. Os preletores de fora do Brasil disseram que vieram para essa conferência extremamente curiosos e desejosos de saber o que estava acontecendo no Brasil, porque alguma coisa estava acontecendo e destravou alguma coisa, e eles estão curiosos, eles querem saber o que é, e todos eles, inclusive a única profetisa, a mulher que profetizou a mudança que ia acontecer no Brasil, ela profetizou anos atrás, o nome dela é Stace Campbell. Se você procurar, ela profetizou numa conferência. Eu não acredito em nenhuma dessas profecias, nunca acreditei, mas aí, essa daí eu ouvi, eu tinha ouvido, mas deixei para lá, e ela estava lá. Ela, anos atrás, ela profetizou que o Brasil ia ter uma mudança radical, sendo ela americana. Então, muitas pessoas vieram com esse entendimento. O presidente esteve lá, mas mais do que isso, a igreja tem uma presença forte de juízes, desembargadores, senadores, deputados. O Onyx Lorenzoni estava lá, e duas coisas que foram colocadas lá. Uma que eles estavam em reunião com a igreja, os ministros foram lá para... Damares Alves foi lá também, frequenta lá, e eles foram então lá na igreja para pedir orientação da igreja para ajudar, uma ajuda da igreja para a área de mineração no Brasil. Ou seja, não é uma ajuda só orando, é uma ajuda concreta. E, por fim, também eles pediram ao pastor lá, o pastor se chama J.B. Carvalho, o que ele sugeriria na mudança da Constituição. Ou seja, a igreja está muito próxima dos centros de poder e influenciando direta e objetivamente nos centros de poder. Só que, graças a Deus, que o governo não está dando nada em troca. Porque você já sabe que o presidente não dá nada em troca, E não está dando mesmo. Ou seja, o que está acontecendo hoje é fruto de um mover de Deus nos corações e na consciência espiritual das pessoas. As pessoas estão orando, estão próximas, estão falando, estão influenciando, o presidente está lá, os senadores estão lá, então há uma troca espiritual aí que eu não imaginava que estava acontecendo. Glória a Deus por isso, e eu pude ver com meus próprios olhos isso, glória a Deus, e também receber muita administração, foi uma tremenda bênção. Eu creio que Deus vai trazer um pouco disso para nós, hoje aqui, essa noite. Nós vamos ler Marcos capítulo 9, verso 14, até o verso de número 25. Verso 25. Eu vou focar em dois versículos, o verso 23 e o verso 24, mas eu vou ler tudo para a gente entender a história. Verso 14, Marcos 9, 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Verso 20. Então eles o trouxeram.
Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Verso 23 e 24 são os versículos que eu quero enfatizar. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Vamos repetir? Tudo é possível àquele que crê. Vem 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Vamos repetir a frase do pai do menino? Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu uma multidão, que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Amém. Glória a Deus. Amados, os dois versículos que eu enfatizei, que são 23 e 24, diz assim: se podes, tudo é possível àquele que crê. E o homem disse: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Nós estamos falando de Jesus. Jesus vai trazer para nós aqui, este texto, uma lei espiritual. E essa lei espiritual que ele vai trazer, que ele inaugura essa lei espiritual, esta lei espiritual é a lei da fé. É muito estranho a gente falar isso, mas para eles lá era muito estranho que Jesus tenha trazido essa lei. Por que motivo? Porque no Antigo Testamento só tem um versículo que fala sobre fé. Então, quando Jesus chega para falar e fala de fé, as pessoas não sabem nem direito o que é isso. Na cabeça das pessoas, fé, naqueles homens, é confiar em Deus. Não, eu confio em Deus. Nós somos povo de Deus, nós somos Israel, Deus escolheu Davi, escolheu Abraão, escolheu Moisés. Tudo que Deus faz porque a gente é o povo dele. É não mais do que isso. E só tem uma palavra fé no Antigo Testamento. Eu queria que você abrisse então esse único texto de Abacuque, capítulo 2, verso 4, ou então você acompanha na tela, que alguém vai colocar. Abacuque 2, 4. O texto vai dizer, no final do versículo: mas o justo viverá pela fé. Ali diz fidelidade, porque fé e fidelidade é a mesma coisa. A palavra grega pistes. O justo viverá pela fé. Mas vamos, aí eles trocaram a versão ali, ó, colocaram ACF. Então eu queria que a gente lesse: mas o justo pela sua fé viverá. Vamos todos ler? Pela sua fé viverá. Então eu queria colocar aqui o que é esta tal desta fé. Como é que ela funciona? Porque Jesus chegou para uma pessoa que não está acostumada a ouvir isso, um judeu, e diz assim: Jesus, meu filho está assim, assim, assado, a coisa está assim, assim, assado. Jesus responde o quê? Tudo é possível ao que crê. Em vez de dizer fique tranquilo, Jesus diz tudo é possível ao que crê. Ele devolveu a bola para o pai. Como é que isso funciona? Bom, eu vou explicar para vocês como funciona. Então vamos lá. Tomando o contexto judaico, e aquele pai é um judeu, como funciona o Antigo Testamento? Eu vou dar dois exemplos para vocês, concretos, mas eu vou falar genericamente. Como funciona o Antigo Testamento? Como funciona a fé? Como funciona a vida religiosa no Antigo Testamento? Irmãos, você que lê o Antigo Testamento, simplesmente tudo do Antigo Testamento, tudo do Antigo Testamento é temporário. Nada do Antigo Testamento é perene, nada. Por exemplo, cordeiro. O cordeiro é oferecido, mas ele está sendo símbolo de um outro cordeiro que vem na frente. O sangue é derramado, mas é o símbolo de uma outra pessoa que vai derramar sangue lá na frente. As leis de Moisés estava as tábuas da lei desapareceram. Os 10 mandamentos, eles são remetidos a outros mandamentos lá da frente. Agora, mas também, o tabernáculo ou o templo. O tabernáculo e o templo também são temporários. A terra de Canaã, que seria hoje lá em Israel, a Palestina, coisa e tal. A terra de Canaã, que Deus tinha prometido para o povo de Israel,
também é temporário, porque o próprio Deus expulsou seu povo de lá. Não tem um elemento do Antigo Testamento que seja perene, nada. Tudo é temporário. Se você pensar, por exemplo, no rei Davi, o rei Davi não só morreu, ele reinou dos 30 aos 70 anos, ficou 40 anos, mas ele fez uma oração e disse: Deus, perpetua a minha geração. Aí o profeta Natã chega para ele e diz o seguinte: vai nascer de você um filho e o reino dele será eterno. Não foi Salomão. Que rei? Que rei é que é filho de Davi que será um reino eterno? Qual? Então, tudo no Antigo Testamento é temporário, não permanece. E eu vou dar 2 exemplos para vocês que tem a ver com a nossa vida. Jeremias 3,16, ou pelo menos tem a ver com o que vocês conhecem. Jeremias 3,16, vão colocar na tela. E eu vou ler para você acerca da arca. Você já viu Indiana Jones e a Última Cruzada, que eles estão querendo achar o Santo Graal, e eles encontram a arca. E também tem um outro filme de Indiana Jones, que eles estão os caçadores da arca. Então tem muita coisa envolvida com arca. E você já deve ter visto alguma igreja entrar com arca, com a arca dentro aqui, com a presença de Deus, irmão, tudo gritando: a presença de Deus chegou! Tá, então Jeremias 3,16, só para você sentir como é que Deus lida com aquilo que é grande lá no Antigo Testamento. O próprio Deus fala: e sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor. Nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, e agora vem, nem será feita outra arca. Ou seja, a arca que você vê dentro de igreja, esse negócio todo, Deus está dizendo em Jeremias que não é para reproduzir. Essa é uma das razões que a gente não tem nenhum símbolo aqui. Não tem porque está escrito para não ter. Então, porque tudo é temporário. Tudo que estava lá atrás é temporário. E outro exemplo aqui é a questão da terra prometida. Queria que colocasse na tela aí Hebreus 11, verso 14. A terra prometida, o que é? A terra prometida, o povo ia entrar na terra, Deus tinha prometido, tirou aquele povo lá de Israel, desceram para lá 72 pessoas, algumas gerações depois tinha 1,5 milhão de pessoas, 400 anos. Aí Deus vai tirá-los de lá e colocá-los na terra que mana leite e mel. Essa pátria é o desejo de todo judeu. Theodore Wells, que é muito estranho pronunciar isso, mas é isso mesmo, em 1876, um dos criadores do sionismo, mobilizado junto com Rockefeller, todas essas grandes famílias do mundo, investiram dinheiro e trouxeram o povo de Israel, promoveram o êxodo dos judeus espalhados no mundo para aquela terra. Fizeram aquele tratado depois da Primeira Guerra Mundial. E aí, na Segunda Guerra Mundial, em 1948, Oswaldo Aranha, presidindo a sessão da ONU, estabelece a terra para os judeus. Os judeus sempre querem aquela terra. Mas, observe bem Hebreus 11, 14. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se tivessem pensado naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, verso 16, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois já lhes preparou uma cidade. Pois até aquela terra prometida de Israel, que o povo gosta de visitar, até essa terra, ela é temporária e ela simboliza uma outra pátria, que é a chamada pátria celestial. Ou seja, você não vai encontrar nada no Antigo Testamento que seja perene. Então, como é que uma pessoa do Antigo Testamento era salvo, ou era servo de Deus, ou servia a Deus? No Antigo Testamento, todas as pessoas eram pessoas esforçadas. Todos eles eram salvos ou viviam pelo esforço. Por isso que Paulo explica isso em Gálatas, diz assim, a lei diz, faze e viverás. Então você vai oferecer um cordeiro, você tem que obedecer o cordeiro. No dia de sábado, você não pode violar o sábado. 7 anos depois, você deixa de trabalhar, fica 1 ano de férias. E assim funciona a vida das pessoas. Tem que obedecer, e quem obedece se dá bem, quem não obedece, Deus senta-lhe a pua, como diz na gíria militar. Deus corrige quem não obedece. É assim que é a cabeça de uma pessoa, um judeu. Só que Deus envia para o mundo Jesus Cristo. Jesus Cristo vem à terra,
E ali é o próprio Deus, eu vou citar 3 versículos agora, e eu digo uma frase para você: Jesus não veio trazer uma mensagem, Jesus veio realizar uma obra. Então eu queria que você repetisse isso: Jesus não veio trazer uma mensagem, veio realizar uma obra. Jesus não veio trazer uma mensagem, veio realizar uma obra. Preste atenção nisso, ele não veio aqui falar, ele veio realizar. É diferente. 3 versículos apontam para isso. João 4:34. Vamos colocar na tela João 4:34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir ou realizar a sua obra. João 5:36. Eu queria ler agora João 5:36. Eu queria que a igreja lesse comigo João 5:36. Vamos ler agora lá, pode ser? 1, 2, 3. Perfeito. E Jesus vai fazer uma oração no final do seu ministério, a última oração dele, a penúltima, na verdade. Depois ele vai orar no Getsemane. Mas nessa penúltima oração dele, chamada oração sacerdotal, João 17, verso 4. Então você vai ver aí em João 17, 4, que Jesus estava no mundo realizando algo que o Pai queria que realizasse. No Antigo Testamento, tudo é temporário. Está faltando o quê? Está faltando alguma realização? Se tudo é temporário, alguma coisa tem que ficar. Vem Jesus, João 17, verso 4. Eu queria que a igreja lesse, por favor, vamos ler? Olha aí, ó. Ele termina e diz: eu completei a obra que você me deu para fazer. E Jesus, quando ressuscita, ele declara e diz assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele concluiu a obra, morreu na cruz ainda. Quando ele fala, completei a obra, ele completou a obra de redenção, fez essa oração e morreu, ressuscitou. E aí disse: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Agora Jesus conclui completamente aquilo que ele veio realizar. No Antigo Testamento aquelas coisas não eram eternas. Agora começa a chegar uma obra eterna, uma obra definitiva, uma obra completa. E o que foi que Jesus realizou? O texto bíblico, ele vai dizer, o texto bíblico, e eu vou ler com você, Colossenses 1,15. Vai dizer o texto bíblico que Jesus realizou todas as coisas, sujeitou todas as coisas. Jesus realizou uma obra completa. E você vai entender isso. Colossenses 1, verso de número 15 em diante. Eu vou ler para você, não precisa você ler, mas eu quando chegar na palavra todas as coisas, eu vou aumentar o tom de minha voz. Então eu vou ler o texto e você vai perceber que Jesus, ele está diretamente ligado a todas as coisas. Depois eu explico o que é isso. Colossenses 1,15 até o verso 20. 15 começa dizendo: ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Você já sabe que não existe Jesus e os santos, Jesus e a obra, Jesus e a fraternidade, Jesus e algo. É Jesus, tudo nele, tudo por ele, todas as coisas nele e para ele. Jesus centraliza tudo e ele realiza tudo. É assim que Deus determinou. Hebreus capítulo 2, verso 8. Eu queria que vocês colocassem na tela. O texto bíblico explica o que Jesus fez, e depois de eu ler o segundo versículo, que é esse agora, Hebreus 2:8, eu explico para você o que é todas as coisas. Hebreus 2:8, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, e ao lhe sujeitar
todas as coisas, nada deixou que ele estivesse sujeito. Agora eu vou lhe explicar. Quando Deus criou o universo, Deus não é centralista. Deus criou todas as coisas e não o homem. Deus pôs ordem no caos, disse Deus haja luz, e Deus foi criando. Quinto dia Deus coloca os animais. Está tudo já, as aves estão voando, as plantas estão dando fruto, está tudo funcionando. Aí Deus pega e coloca o homem e delega ao homem o poder de Deus. Deus tem o poder de criar e Deus diz crie. Deus tem o poder de controlar e diz controle. Deus tem o poder de exercer autoridade, então ele diz para o homem exerça. Ele fez exatamente isso, ele reproduziu um deusinho. Um deusinho chamado Adão. E depois colocou do lado dele uma ajudadora, uma mulher que tirou dele, chamada Eva. O que ele recebeu a missão e ela para ajudar a missão? Não recebeu ela. Ele recebeu e ela ajuda. Então assim encaixou no outro, só que o pecado entrou. Este homem que exerceria a autoridade recebida de Deus, ele então se afasta de Deus. Então agora, ele e toda a criação ficou sujeita à degradação. A degradação absurda. Eu gosto muito de assistir filmes de natureza. E a gente assiste continuamente. E eu conheço um bocadinho desse negócio aí. Irmãos, as cenas mais terríveis são aquelas cenas em que os animais, especialmente na África, comem os outros vivos. Eles prendem, dois seguram no nariz, dois seguram puxando, e eles começam a comer. Passa 15 minutos ali, e depois de um tempo, o bicho morreu. Mas comer vivo. Irmãos, o mundo está cheio de cenas absurdas. Cenas absurdas dos animais, cenas absurdas dos homens, cenas absurdas dentro de casa. Você sabe disso. O que é isso, irmãos? Isso é consequência do pecado que se alastrou em tudo que foi coisa. Quando você procura ver a ganância dos homens, a roubalheira, a corrupção, os hospitais sem remédio. Gente rouba um dinheiro aqui, falta remédio lá, morre um bocado de gente aqui, mas você não consegue fazer conexão entre a morte das pessoas nos hospitais e o dinheiro roubado. Você não consegue. Mas se tivesse o dinheiro certo, tinha muito médico, muito remédio e ninguém morria. Então assim, o mundo jaz no maligno. O que vem Jesus fazer? Jesus chega nesse planeta para reconciliar todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades celestiais, contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Deixa eu te dizer um negócio. Jesus, em Lucas capítulo 10, verso 18, ele diz, eu via Satanás caindo como um raio. Jesus disse isso. Quando na criação os anjos, Deus criou todos eles, estavam lá, em uma quantidade de milhares de anjos, talvez bilhões de anjos. Quando eles pecam, 1/3 deles vem, mas não entra na terra. Eles não entram na terra, eles ficam nas regiões celestes, porque eles não têm corpo. São espíritos. Mas eles são expulsos do céu, então eles habitam nas trevas. As trevas literais. As trevas onde não tem luz. Na atmosfera. Eles habitam nas regiões celestes. Então a região celeste é lugar de habitação de demônios. Quando é que o demônio habita a terra? Quando é permitido a ele tomar um corpo, como foi o caso dessa criança. Então, não só a terra está tomada de misérias, como os céus estão tomados de miséria, como Deus... Cadê a resolução desse problema do pecado? Ninguém sabe como. Não, Deus sabe como. Deus envia Jesus para reconciliar, para realizar uma obra de reconciliação de Deus com o universo e tirar a mancha do pecado, a promissória do pecado, Jesus rasgar na cruz. Depois ele sobe e fala o seguinte, está tudo resolvido. Agora, os reinos são meus, os homens são meus, os demônios vão para o inferno e toda língua confessa que eu sou o Senhor de todos. Jesus, portanto, veio realizar uma obra total, completa. Não só resolver um problema de sua família, de sua finança, mas também resolver um problema de suas tentações.
das suas heranças que você recebe na sua vida, das suas maldições. Jesus veio quebrar as maldições, quebrar as conexões, quebrar o ritmo de enfermidade, quebrar a infelicidade do adultério, do divórcio, as destruições de família. Ele veio quebrar a incredulidade. Jesus veio fazer e fez uma obra completa. Jesus não fez uma obra pela metade. E esta obra completa em Efésios capítulo 1, verso 22, é o último texto que prova isso. E esse eu vou pedir que a igreja leia. Efésios 1, 22 e 23. Vamos lá, igreja, 1, 2, 3. Olha para isso, queridos. Que coisa poderosa. Jesus realizou tudo o que é necessário para você ter uma vida plena. Jesus realizou tudo o que é necessário para você não ter depressão. Jesus realizou tudo o que é necessário para você ser feliz no seu casamento. Jesus realizou tudo o que é necessário para você educar seu filho e ele ser um servo de Deus. Não existe essa história, será que vai dar certo? Será que... Não, você vai entender se existe ou não, mas não existe essa história no reino de Deus. Das coisas, será que darão certo? Não existe isso. Tudo que é necessário para um cristão viver plenamente, Jesus já providenciou. Libertação total, perdão total, cura total, paz total, vitória total, vida abundante, vida plena. Esta é a obra. Não é uma obra que ele vai fazer em sua vida, não é. Você pode dizer assim, mas eu não estou experimentando isso. O fato de você não estar entendendo ou percebendo, não significa que altera o que Jesus fez. Nós temos que entender agora por que é que você não está entendendo, ou experimentando, ou vivendo. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Voltando para a passagem. Jesus está descendo lá em Mateus capítulo 9. Está descendo do monte da transfiguração. Ele viu lá em cima, Pedro, Tiago e João viram lá em cima do monte junto com Jesus, viram simplesmente Moisés e Elias. E depois que eles viram Moisés e Elias que ficaram abobalhados, Deus grita e fala assim, desaparece os dois, e Deus dá um grito, este é meu filho amado, a ele ouvi. Os caras tomam aquela visão impressionante. Eles descem, quando chega aqui embaixo tem 9 discípulos tentando expulsar o demônio de um menino epiléptico. O menino tinha no máximo 12 anos de idade, porque a palavra grega menino aí é paidos. Paidos significa que é até 12 anos de idade. Então era um menino. Agora imagine a aflição do pai. O pai via o filho queimado. Eu conheci um rapaz que sofreu um acidente na BR-324 e ele bateu de frente na quina da ponte. Na cabeceira da ponte bateu o carro de frente. O carro de frente capotou de frente. Quando caiu, pegou fogo e o cara não foi tirado rápido. Queimou o pé dele, o pé carbonizou. E ele foi levado, ficou 1 ano no HGE, 1 ano. E não ficou sem um pé, ficou queimado. Ele anda até hoje de muleta, hoje usa bengala. Era um cristão, bateu ali naquela situação. É terrível, irmão. A parte de queimadura não é brinquedo. São poucos lugares que tratam queimadura. E é uma coisa que demora. Você já pensou que é um pai ver o seu filho queimado, sair de lá queimado, e ele sabe que é Satanás? Leva para os 9 discípulos, quem são os 9 discípulos? André, Filipe, Bartolomeu, todos os 9, e eles não conseguem expulsar. Jesus está descendo, cheio do poder, vamos dizer assim, na linguagem, com os outros 3, e Jesus fica indignado. Eu diria a você, que negócio, que absurdo é esse, um negócio tão fácil desse, como é que vocês não fazem uma coisa boba dessa? Quer dizer, de um lado tem todo o poder, todas as coisas, tudo, do lado de cá, e o nada está do lado de lá. O tudo encontra o nada. E o nada chega para ele, e aí, intercedendo, chega um homem. E infelizmente muitos aqui não têm recebido e experimentado as coisas, porque Jesus deixou uma ferramenta chamada fé. O que é essa fé? Agora você vai entender. No Antigo Testamento você se esforçava. Se você fosse um judeu, você jejuava. Você fazia vários esforços. Hoje não precisa fazer esforço nenhum.
Hoje você não precisa fazer nenhum sacrifício. Hoje você não precisa nem jejuar. O que você tem que fazer é crer no que Jesus realizou. Jesus realizou tudo. Mas ele disse, ó, eu dei tudo para vocês realizar, vocês não realizaram nada. Agora eu vou inverter. Eu vou realizar tudo, agora vocês têm que crer que eu realizei tudo. Então ele fez uma inversão. Pegou o cordeiro, ele é o cordeiro. Pegou o sangue do cordeiro, ele derramou o sangue. Pegou o tabernáculo, a igreja é o tabernáculo. Pegou, ele foi uma transmutação. Vocês não iam para a pátria, vocês têm uma pátria no céu. E ele fez uma transmutação. Vocês não queriam o rei? Eu sou o rei. Vocês não queriam o poder? O Espírito está em vocês. E ele inverteu tudo, ele realizou tudo. E diga, vocês têm que crer. Não, vocês têm que crer. A moeda é a fé. Eu realizei tudo, a moeda é a fé. Não tem mais nada, irmão. Se não crê, não fica firme. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Mas por quê? Porque Jesus realizou. E agora começa um erro. Esse homem achou que Jesus ia realizar o milagre, como muitos daqui acham. O homem chegou para Jesus e respondeu: Senhor, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Muitos de nós acham que Jesus responde a oração pela bondade e pela misericórdia. Sabe como é que é, né? Ô Jesus, o bicho está sofrendo. Ô Jesus, o senhor vai deixar ele sofrer assim? Não faz isso não, Jesus. Ô Jesus, não faz. Jesus, tá... que negócio terrível, Jesus. Ô Jesus, eu saí do hospital mal pra cá. Jesus, faça alguma coisa. Jesus está sofrendo tanto. Jesus não age por esse tipo de compaixão. Porque enquanto você está olhando com os olhos aquele sofrimento, o maior sofrimento das pessoas é o sofrimento espiritual quando elas estão longe de Deus. Isso é sofrimento. A pessoa pode passar uma semana no hospital e dizer, sofri tudo. Irmão, eu já falei isso. Tive uma crise renal, irmão, eu não sofri não. Eu falei naquele dia, eu fiquei com vergonha de Wesley. Mas Jesus, o senhor tem preferência por mim? Vai ver que foi a igreja orou? E eu falei isso aqui naquele dia. Irmão, eu sofri. Foi 2 morfinas para eu poder parar a dor, foi. Mas, irmão, não é nada. Quando eu estava lá no hospital, eu falei, meu Deus, quanta gente sofre mais que eu. Aquele rapaz que eu conheço, o nome dele é Clemilton. Ficou 1 ano no HGS sofrendo e gemendo. E não para a dor do queimado, não para não. Não é a maior dor, mas também não para. É um negócio terrível. E a gente acha que se a gente pedir, por favor, Deus, tu vê a necessidade que eu estou passando, Jesus, quantos dias eu estou endividado, meu gás acabou, por favor, Jesus. Não vai ouvir. Não vai ouvir. Não é porque você está apelando à bondade e à misericórdia que eu estou sofrendo muito. Não vai ouvir. Se tu podes crer, tudo é possível a quem crê que eu realizei tudo. Você, se eu lhe der o dinheiro, tu vai comprar o gás? Vou. Então você tem que sair e comprar o gás e voltar. Se eu lhe der 2.000, você consegue os outros 2.000 para pagar a dívida? E eu dou um jeito. Todo mundo quer isso, vai fazer uma parte. Não, você não tem que fazer nada. Você não tem que fazer. Um dos discípulos estava no ensaio. Vai contar no futuro, mas eu vou contar o resumo. Primeira semana de trabalho, chegou para mim e falou, como foi sua semana, varão? Foi uma bênção. Rapaz, estou experimentando aquela frase, dívida se paga com milagre. Um dinheiro que eu não esperava receber, eu simplesmente recebi. Como ele recebeu? Porque você não fez nada. Mas ele creu e Jesus fez tudo. Ele creu e Jesus fez tudo, ele chegou aqui, o dinheiro simplesmente entrou, eu abri na minha conta, o dinheiro estava lá. Irmãos, um pastor chamado Chris Valentin, um camarada muito conhecido no mundo, nome estranho, ele contou o testemunho de que ele pegou uma empresa dele, vendeu por $250.000 para uma outra empresa. A empresa dele é de autopeças, vendeu a empresa dele. Essa empresa que comprou, ficou enrolando ele para pagar. Depois de 18 meses, quando ele ia receber o dinheiro, a empresa faliu. E ele ficou devendo uma fortuna. Porque ele ficou, desse tempo, esperando, comprou uma casa de $1.400.000, ia ganhar o dinheiro, ia ter dinheiro para pagar, e simplesmente não tem o que pagar, não tem dinheiro. Porque a empresa que comprou a empresa dele faliu. Ele então decidiu, era pastor, chegou na igreja e falou, o seguinte, não posso mais ser pastor aqui,
porque estou devendo 1.400.000. Parece que é 1.400.000. Estou devendo e a empresa faliu, eu vou ter que sair para procurar um emprego, minha esposa também, a gente não tem do que viver. E vai ter que fazer assim. Aí a diretoria da igreja, os irmãos da igreja falaram assim, ah é? E você vai deixar o ministério para voltar para o trabalho? É. Vai arranjar emprego, é. Eu queria lhe pedir 6 meses, porque nós conhecemos um Deus de milagres. Falou para o pastor. Nós conhecemos um Deus de milagres. Você pode nos dar 6 meses? Aí ele ficou assustado assim, falei, dou 6 meses. E começaram a orar, crendo, porque conhece esse Deus. Em 6 meses, irmão, primeiro milagre, ele simplesmente, a dívida que ele tinha, foi perdoada de 1.400.000. Mas ele tinha tomado, isso eu já conheço testemunho de pessoas que foram perdoadas faltando um dia de vencer. Ele foi na Receita Federal e simplesmente caducou a dívida do camarada. Aqui hoje eu conheci uma pessoa que devia mais de 1 milhão, caducou a dívida dele na Receita Federal. A Receita Federal não acionou e ele simplesmente foi perdoado. Ele foi perdoado de 1 milhão e tanto. Ficou uma dívida de 250.000 com o SESI lá dos Estados Unidos, aquela entidade, pequenas empresas. Ele então conseguiu fazer uma negociação para 11 mil, mas não tinha os 11 mil. Em 30 dias ele ia pagar 11 mil. Como é que eu vou pagar? Negociou, caiu de 250 para 11 mil. Faltando um dia para ele pagar aquele negócio, um irmão deu a ele um cheque de $30.000. Ele depositou e ainda ficou com $19.000. Ele então pagou o débito, pagou as outras coisas e entrou em casa e foi fazer a oração. Senhor, eu não sou merecedor disso. E começou a se sentir culpado de receber tanta coisa. O Senhor chega para ele e diz assim, meu filho, olha como está teu coração. Você não sabe o quanto eu te amo. Você precisa deixar-se amar, porque eu quero te amar, mas você não deixa. Você não deixa eu te amar. Ou seja, Deus vem aqui e realiza tudo. Ama você, completa a obra, diz que você é filho, inclui você na família de Deus e você recusa-se a crer e fica mal, doente, na miséria. Ou seja, aquilo que está disponível para você, que não terás nem que chorar e nem que pedir, terás somente que crer em Jesus no que Ele fez. Só isso, se é possível que crer, tudo é possível que crer, irmão. Mas eu casei com a pessoa errada, eu não casei com a pessoa certa. Jesus prometeu que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus é um Deus de família. Jeremias 33, um Deus de famílias de toda a terra. Deus abençoa as famílias, Deus tem compromisso com família. Pode pegar qualquer história, qualquer situação. A situação mais difícil, Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Então não lhe resta ser bonzinho. Como os fariseus do Antigo Testamento eram bonzinhos. Não se trata de você ser um judeu descendente de Abraão, porque os judeus achavam que era descendente de Abraão, né? E por isso eles achavam que são especiais, você também é descendente de Abraão. Se você é filho da fé, é descendente de Abraão. Não adianta você fazer sacrifícios, porque no Antigo Testamento funcionava na base do sacrifício. Jesus realizou todas as coisas, estabeleceu apenas uma lei, a lei da fé. E se você crê, tudo é possível ao que crê. E eu concluo dizendo o seguinte, Jesus não mandou a gente pregar simplesmente uma mensagem. Eu vou falar assim, Jesus morreu na cruz, pronto, acabou. Não. Jesus, ao morrer na cruz, resolveu todos os problemas da humanidade. E aqueles que creem no que Ele fez, tomam posse e vivem em plenitude com Jesus. É isso assim que funciona. Mas só que esse homem tinha problemas. Ele estava voltado para a sua incredulidade. E ele disse, Senhor, meu filho, minha incredulidade, meu filho, minha incredulidade. E eu concluo essa noite perguntando a você. Jesus realizou toda a obra necessária. Talvez você não tenha compreendido que você é um pecador. E um pecador, quando se aparta de Deus, quando vive na sua rebeldia, do seu próprio jeito,
Ele não pode dizer simplesmente, eu terei porque eu criei. Porque a primeira mensagem que você tem que crer é a que Jesus disse. Eu vim para perdoar todos os seus pecados. Essa é a primeira mensagem. Os pecados fazem separação entre nós e Deus. Uma pessoa que vive na prática do pecado nunca conheceu nem viu a Deus. Então isso vale para um cristão que abandonou Jesus. Ele precisa simplesmente dizer, Senhor, eu me volto novamente para ti. Mas essa noite também Jesus está perguntando a você, por que você abandonou a fé? Por que você passou a acreditar que deve fazer as coisas para poder receber as coisas? Você acha que você vai fazer quanto para receber tanto? Não. Jesus convida você a crer nele, no sacrifício dele. A crer em Jesus e no que ele fez. Jesus na cruz quebrou a maldição. Jesus na cruz quebrou a enfermidade. Jesus na cruz perdoou você. Jesus na cruz livrou você do seu passado, irmão. Se você tem uma lembrança no seu passado que lhe atormenta, Jesus já fez isso, já resolveu. Ele diz a você, meu filho, eu que conheço a sua história e o seu passado, não me importo com a sua história e o seu passado, eu amo você. Eu estou querendo que você ande para frente, mas você olha para trás. Ou anda para frente, mas você olha para trás. Eu quero dizer que o seu pecado está apagado, porque eu não me lembro mais dos seus pecados. Então Jesus apaga os pecados do passado. Jesus restaura a nossa vida e ele ainda diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Essa noite é uma noite de coisas novas. Eu hoje vou fazer uma oração. Na verdade, vou fazer 2 orações. Nós vamos nos consertar com Deus, em primeiro lugar. E depois de nos consertar com Deus, alguém podia ligar aqui o ventilador? De nos consertar com Deus, nós vamos orar para que você se aproprie daquilo que Jesus realizou na cruz por você. Se for uma cura, se for a restauração, se for a prosperidade, se for a sua família restaurada, se for o seu coração novo, seja o que for, Jesus já realizou. Jesus disse, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, só que eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Jesus quer lhe dar esta noite uma vida abundante, uma vida plena. E se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. A gente vai ficar de pé alguns minutinhos enquanto oramos. E orar em pé. Se alguém quiser se ajoelhar também durante a oração, não tem problema. Mas a gente vai se concentrar agora, fechar os nossos olhos. Aleluia, aleluia. Vamos cantar essa primeira estrofe da música. E depois dessa estrofe coro, eu vou orar com você. Rasgado, de um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados, pela cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela salvação concebeu depois da cruz do Salvador, os sonhos novos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor
enquanto os instrumentos estão tocando baixinho agora. Nessa hora eu quero convidar você a orar comigo. Nós vamos confessar a Jesus a nossa vida de duas coisas: confessar a nossa vida como pecador e confessar a nossa incredulidade, que é pecado. Depois de Jesus realizar tudo, descrer de Jesus é pecado. Então eu vou começar a orar e eu vou pedir que depois você repita a oração comigo. Jesus querido, nós estamos aqui esta noite diante do trono da tua graça para nos reconciliar novamente com a tua mensagem e aplicá-la em nosso coração. Nós queremos trazer estas verdades que o Senhor já realizou, que o Senhor está sentado acima de todo principado e potestade, que o Senhor perdoou todos os pecados, que o Senhor lavou com sangue toda a humanidade, que o Senhor determinou que através do nome e do sangue de Jesus, todo que se aproxima de Deus tem acesso ao Pai. Nós pedimos agora, Jesus, que o Senhor venha atuar em nome de Jesus, atuar de maneira poderosa agora. Enquanto oramos, eu queria que você orasse aqui agora. Alguns vão orar pela primeira vez, mas talvez vão orar pela primeira vez de maneira convicta. Então eu queria que você repetisse comigo assim: Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador. Eu reconheço que a tua morte na cruz do Calvário me alcançou em todas as áreas da minha vida. Eu peço perdão ao Senhor pelos meus pecados, reconhecendo-me como pecador, e eu aceito o teu sacrifício e tudo que ele significa para a minha vida, em nome de Jesus, amém. A gente vai orar aqui agora também, vamos pedir perdão ao Senhor pela nossa incredulidade. A gente vai pedir ao Senhor perdão porque a gente ouve. Alguns ouvem e não creem. A gente vai pedir perdão aqui agora. Eu queria que você fizesse uma oração agora. Senhor, perdoa por eu ter sido incrédulo. Faça uma oração sua, para não repetir minha oração. Faça a sua oração. Senhor, não tenho crido, eu não tenho tido acesso a tudo, porque não porque o Senhor não quer, mas porque eu deixei de crer. Eu tenho vivido minha família dificultosa porque eu deixei de crer. Eu tenho vivido o seu conflito porque eu deixei de crer. Eu tenho vivido sobressaltada e ansiosa porque deixei de crer. Tem misericórdia de mim, Jesus. Eu decido crer. Eu entendi esta noite que tu realizaste tudo. E entendendo é que eu creio agora. Eu declaro minha fé e peço perdão pela minha incredulidade, Jesus. É isso que eu peço agora em nome de Jesus. Amém e amém. Vou fazer algumas orações aqui agora. E eu queria nesse momento chamar as pessoas que viessem à frente de acordo com sua própria decisão. Algumas pessoas precisam vir à frente para entregar a sua vida a Jesus. Eles vão cantar novamente e durante essa música você vai vir. Mas pessoas estarão aqui, eu vou orar por todos aqui. Você vai apresentar a sua família, outros vão apresentar suas finanças, outros vão apresentar algum familiar, outros vão apresentar a sua empresa, o seu trabalho, outros vão apresentar seja o que for. Eu quero dizer que o que você imaginar, Jesus realizou no Calvário, necessário e suficiente para alcançar aquilo que está na sua vida. Vamos cantar agora. Enquanto está cantando, você pode vir à frente, de acordo com aquilo que Deus colocou no seu coração. Se você tem uma causa, venha à frente também. Antes da cruz estava com Deus. Pode vir. Eu carregava O preço do pecado, mas é que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda se você se sente preso a algo, rasgado. De um lado hoje é dia de ser liberto. Vai ser a última vez. mas pela cruz, Última vez é hoje. depois da cruz Do Salvador mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos loucos do sonhador
Eu vou orar agora por você, enquanto eles estão cantando baixinho. Você não vai pensar no seu problema, você vai pensar em Jesus agora. Você vai pegar o seu problema e vai levar para Ele, porque Ele já resolveu o seu problema. Você tem que crer nisso. Esta é a sua fé. Jesus fez tudo. Você agora só tem que nem carregar, crer apenas. Vamos orar aqui agora. Jesus, nesse momento nós estamos diante do trono do universo. O trono que tira reis e coloca reis, tira presidentes e coloca presidentes. O trono que governa todas as coisas. Diante do trono e usando apenas o nome de Jesus. Nós não estamos usando dinheiro, nós estamos comprando ingresso, nada disso. Nem cartão de crédito, nós chegamos em nome de Jesus, ó Pai, diante deste trono da graça, trono poderoso, trono completo, trono que já realizou casamentos, que já realizou perdão, que já realizou libertação, que já realizou felicidade, que já realizou plenitude, que já curou, que já determinou, que já estabeleceu. Nós não estamos aqui esta noite, Senhor, como mendigos. Eu já falei várias vezes para o Senhor essas coisas, Pai. Eu quero apresentar cada necessidade aqui agora. Senhor, há pessoas que estão inclinadas para o pecado. Senhor, muda a natureza instantaneamente agora. Troca o coração. Troca o coração agora. Há pessoas que, Senhor, têm uma constante intriga no seu lar, uma dificuldade. Senhor, Tu és um Deus que disse bem-aventurados. Nós queremos bem-aventurança no lar. Nós queremos harmonia e nós recebemos das Tuas mãos agora paz, harmonia, segurança. Nós recebemos das Tuas mãos a plenitude sobre a vida de cada família. Senhor, há pessoas que estão enfermas. Senhor, esta enfermidade não pertence mais ao reino de Deus, porque o Senhor determinou a cura em nome de Jesus. Nós, Senhor, oramos por essas pessoas que estão enfermas, que as enfermidades agora dobrem o joelho diante deste trono. As pessoas que estão, Senhor, com portas fechadas na sua vida financeira, de algum modo decorrente de erros do passado, de gastos indevidos, seja o que for. Tu és o Deus que limpa, que perdoa, que restaura, recupera e dá em abundância. Senhor, esta noite nós queremos tomar posse do que o Senhor já fez e declaramos: cremos em Ti, Jesus. Tu és o nosso sacerdote, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso dono, aquele que nos fez todas as coisas. E nós profetizamos bênção sobre as empresas, sobre os empregos, sobre os lares, sobre os corpos, sobre tudo, Senhor. E queremos cantar agora, dizendo, Senhor, que depois da cruz do Salvador, a cruz que nos fez de pecadores para filhos, e nós queremos isso em nome de Jesus, amém. Cante agora. Mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. E o sonhador? Depois da cruz, você sonhava em casar, você sonhava em ter filho, os sonhos mortos e o sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor e mais coisa aí. Aleluia, 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 aleluia. Pode voltar para o seu lugar. E volte sabendo que você pode perder temporariamente alguma coisa, mas jamais pode perder sua fé. Porque se você perder a fé, você vai ter que matar cordeiro,
procurar o rei Davi, procurar os 10 mandamentos, procurar tudo aquilo do Velho Testamento, e você não vai achar, você não vai ter acesso a nada. Mas se você crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Aplauda o Senhor por isso, por essa bênção tremenda que é o sacrifício de Jesus. Que Deus abençoe e conceda uma semana abençoada a todos.